Jesus pode encontrar as pessoas de diversas maneiras. Seja em casa, através de um amigo ou até em um posto de gasolina, ele pode transformar vidas. Foi o que aconteceu com Rosiana e Márcio. Em uma parada para encher o tanque de combustível, acabaram conhecendo a verdade. Bom, a gente estava em viagem para Piracicaba, negócios, e ao passar num posto BR, onde a gente foi abastecer o carro, e no caixa do posto tinha vários livros. E a minha esposa Rosiane perguntou ao frentista se esse livro era para ser vendido. Quando ele nos disse que não, que o livro era para ser distribuído. E nós pedimos esse livro. E para nossa surpresa, ao chegarmos em casa, quando nós começamos a estudar esse livro, nós podemos constatar aqui as verdades contidas nesse livro. Tudo que está escrito aqui, as passagens bíblicas, a gente foi conferir na Bíblia, na Palavra de Deus, e a gente pôde ver que realmente é verdade o que está escrito aqui nesse livro. O interessante é que nós já vínhamos de outra denominação há 22 anos. Depois de 22 anos em outra denominação, a gente ficou surpreso de descobrir que aquilo que nós aprendemos aqui nas passagens bíblicas não tinha nada a ver com aquilo que nós aprendemos nas outras denominações. Foi isso que nos chamou a atenção. Gerou um grande conflito dentro de nós, porque de repente a gente teria que romper com algo, com coisa que a gente aprendeu de um jeito diferente há 22 anos, né? E aí a gente teria que tomar uma decisão, tomar uma atitude. E para poder largar imediatamente dessa denominação que a gente estava, não teria como, porque a gente era líder lá. Eu fui presbítero durante 7 anos, eu fui tesoureiro da igreja durante 6 anos e meio, eu fui vice-presidente da igreja por 2 anos. Então seria uma decisão muito difícil para nós tomarmos. Mas até que um dia, ao estudar a palavra de Deus, quando eu vi no livro de Apocalipse, capítulo 18, verso 4, que diz o seguinte: ouvindo a voz de Deus, o versículo diz: sai dela, povo meu, para não se tornar participante dos seus pecados. E isso foi a gota d'água para nós. Então naquele momento nós vimos que nós tínhamos que sair dessa denominação, que nós tínhamos que render às verdades contidas, não só nesse livro aqui, mas na palavra de Deus. Então foi um momento muito difícil para nós, foi um conflito muito grande dentro de nós, mas não tinha como nós nos desviar, porque era a verdade. O que estava nesse livro aqui é a verdade. Numa determinada data, houve um estudo nessa denominação antiga que a gente estava, que estava falando sobre a igreja adventista, né? E eu com a Rosiane, nós discordamos totalmente do que eles estavam falando a respeito da igreja adventista. E nós começamos a questionar eles, com base aqui nas perguntas desse livro, que o que eles estavam falando da igreja adventista não era verdade, que a verdade estava na palavra de Deus. E eles começaram a ficar sem motivo, sem ter como questionar para a gente o que eles estavam falando, né? E eles falavam, o que eles falavam, Rosiane? Eles falavam que nós estamos na graça, quer dizer, se eles estavam na graça ou nós estamos na graça, não precisa, né, cumprir a Bíblia conforme ela diz, os mandamentos, o sábado, a questão da carne. Então foi um momento muito difícil, foi um conflito muito grande. A partir desse momento nós tomamos a decisão que nós íamos frequentar a igreja adventista. Aí nós esperamos terminar o ano, né? Porque a gente era líder, a gente era uma liderança, a gente precisava honrar os nossos compromissos. E a partir do momento que nós entregamos os nossos cargos, nós procuramos a igreja adventista. Aí a gente começou também a ouvir a TV Novo Tempo, que nos ajudou mais ainda a esclarecer as dúvidas, né? E procuramos a igreja adventista, e onde estamos frequentando até hoje. A gente estava trazendo na bagagem, para dizer a verdade, algo que tinha colocado na nossa cabeça, algo que falava para a gente da igreja adventista que não era verdade. E para nossa surpresa, nós fomos muito bem recebidos na igreja adventista, muito bem recebidos. Os irmãos nos tratou, nos recebeu de uma maneira muito carinhosa, de uma maneira muito especial. E depois de participar de vários estudos, aí cada vez mais foi ficando mais claro para a gente, a nossa mente. Cada vez mais o Espírito Santo de Deus revelava para a gente essa verdade. Até que chegou agora no mês de maio, né, no dia 14, nós passamos pelo batismo, através do pastor Rogério. Hoje nós estudamos a Bíblia, eu com a minha esposa, a minha família, nós aprofundamos no estudo da Palavra de Deus. Hoje nós conhecemos algo na Palavra de Deus que durante 22 anos
nós olhávamos, nós líamos, mas não entendia. Hoje não, hoje nós entendemos aquilo que nós lemos na Palavra de Deus, é um estudo totalmente diferente. O Espírito Santo abriu a nossa mente, o nosso coração para a verdade. No dia 14 de maio agora nós passamos pelo batismo com o pastor Rogério aqui na Igreja Central de Alfenas. E no mesmo dia, nós estávamos, na parte da tarde, nós fomos batizados às 10 horas da manhã e na parte da tarde nós já estávamos distribuindo outros livros dessa campanha, na esperança de que outras pessoas possam pegar esse livro, ler e ter uma outra história para contar, assim como foi a nossa para frente.